Descobrindo os segredos dos fenícios, hebreus e persas, uma jornada pelas civilizações que moldaram o mundo. Ao adentrarmos o mundo antigo, mergulhamos em uma era repleta de descobertas e inovações. Os fenícios, hebreus e persas se destacaram, cada um à sua maneira, moldando o curso da história humana. Situados em regiões geográficas estratégicas, esses povos deixaram legados que ecoam até hoje. Os fenícios, conhecidos como os pioneiros do comércio marítimo, transformaram a economia da época. Com suas habilidades náuticas incomparáveis, estabeleceram rotas comerciais que ligavam diferentes civilizações, promovendo uma troca cultural e econômica sem precedentes. A invenção do alfabeto pelos fenícios foi um marco na história da comunicação. Simplificando a escrita e tornando-a acessível, permitiu que o conhecimento fosse transmitido com mais eficiência, influenciando diretamente na forma como nos comunicamos hoje. No aspecto político e social, os fenícios se organizavam em cidades-estado autônomas. Essa estrutura permitia que cada cidade mantivesse sua independência enquanto florescia economicamente, refletindo um modelo de governança singular que influenciou outras civilizações. Os hebreus, por outro lado, deram ao mundo o monoteísmo judaico. Essa crença em um único Deus não só moldou a espiritualidade hebraica, mas também estabeleceu as bases para as futuras religiões abraâmicas, transformando profundamente o panorama religioso da humanidade. A contribuição dos hebreus para a ética e moral ocidentais é inestimável. O Decálogo, ou os 10 Mandamentos, transcendeu o tempo, influenciando significativamente as leis sociais modernas. Estes princípios éticos fundamentais moldaram a maneira como concebemos a justiça e a moralidade, estabelecendo um legado que persiste nas estruturas legais e sociais contemporâneas. A transição dos hebreus de juízes para a monarquia é um marco na sua organização política. Saul, o primeiro rei, seguido por Davi e Salomão, simboliza a consolidação do poder e a unificação das tribos. Esta evolução política não apenas fortaleceu sua identidade nacional, mas também estabeleceu as bases para o desenvolvimento de sistemas governamentais centralizados. O Templo de Salomão é um símbolo de sua importância religiosa e cultural. Sua construção não apenas reflete a centralidade da fé no judaísmo, mas também serve como um marco da arquitetura e da expressão artística da época. A magnitude e a grandiosidade do templo ressoam até hoje, evocando a riqueza espiritual e cultural dos hebreus. Sob Ciro, o Grande, o Império Persa experimentou uma expansão sem precedentes, unificando vastas terras sob uma administração eficiente. Este modelo de governo, com sua ênfase na tolerância e na gestão eficaz, permitiu a coexistência de diversas culturas e religiões. A unificação sob Ciro não somente solidificou o domínio persa, mas também estabeleceu um precedente para a governança imperial futura. A administração e organização política persa, particularmente o sistema de satrapias, revolucionou a forma como os impérios geriam vastos territórios. Este sistema, juntamente com a implantação de um sistema de correios, permitiu comunicações e administração eficazes em todo o império. A inovação administrativa dos persas influenciou significativamente os modelos de governança em civilizações posteriores, evidenciando seu legado duradouro. A economia persa destacava-se pelo dinamismo no comércio e pela introdução de inovações importantes, como o uso da moeda. Essa prática facilitava as transações comerciais, ampliando o alcance do comércio persa e estabelecendo uma economia robusta. A religião zoroastrista, com seus ensinamentos centrados na dualidade entre o bem e o mal, exerceu profundo impacto nas crenças subsequentes. Sua ênfase na moralidade e na escolha entre o certo e o errado influenciou significativamente outras religiões. No campo da arte e arquitetura, os persas deixaram um legado inestimável, com Persépolis sendo o ápice de sua expressão. Este complexo palaciano não só simbolizava o poder e a grandeza do Império Persa, mas também sua sofisticação estética. As interações culturais entre fenícios, hebreus e persas com outras civilizações foram fundamentais para o enriquecimento mútuo. Essas trocas culturais promoveram o desenvolvimento de tecnologias, práticas religiosas e formas artísticas que transcendem as fronteiras. Guerras e alianças definiram grande parte das relações entre fenícios, hebreus, persas e outros povos antigos. Esses conflitos não somente mudaram as fronteiras geopolíticas, mas também fomentaram intercâmbios culturais que seriam cruciais para o desenvolvimento de novas ideias e tecnologias. Por outro lado, o legado linguístico dos fenícios estende-se além do comércio e da navegação, marcando profundamente o Mediterrâneo.
Sua invenção do alfabeto foi um marco, simplificando a escrita e influenciando idiomas por séculos. A dispersão judaica, conhecida como diáspora, espalhou influências culturais e religiosas judaicas por todo o mundo. Essa dispersão conectou diversas culturas e desempenhou um papel crucial na disseminação de ideias e tradições. O Império Persa, com sua estrutura jurídica e administrativa avançada, deixou um legado duradouro. Seus sistemas de governo, incluindo o uso de satrapias, influenciaram profundamente a administração de impérios subsequentes. As influências religiosas dos antigos persas, fenícios e hebreus ecoam até hoje. O zoroastrismo, por exemplo, com sua ênfase no dualismo e no juízo final, influenciou diretamente outras grandes religiões. O papel dos persas na Rota da Seda não pode ser subestimado. Eles facilitaram o comércio entre o Oriente e o Ocidente, enriquecendo não apenas a economia, mas também a troca cultural entre diversas civilizações. As civilizações antigas dos fenícios, hebreus e persas contribuíram significativamente para o mundo moderno através de suas tecnologias e inovações. Os fenícios, conhecidos por suas habilidades náuticas, desenvolveram um alfabeto que simplificou a comunicação escrita, influenciando diretamente os sistemas de escrita subsequentes. Além disso, suas técnicas avançadas de construção de navios permitiram a exploração e expansão do comércio marítimo. A educação e a transmissão de conhecimento eram aspectos fundamentais nessas sociedades. Os hebreus, por exemplo, valorizavam profundamente o aprendizado e a preservação de textos religiosos históricos. Suas práticas educacionais não apenas asseguravam a continuidade de suas tradições, mas também serviam como meio para fortalecer a identidade comunitária. No campo da arte e literatura, essas civilizações deixaram um legado rico e diversificado. A poesia e os registros históricos persas, juntamente com a arte fenícia e as narrativas bíblicas hebraicas, oferecem um vislumbre da vida, das crenças e da estética desses povos. Suas obras influenciaram não apenas as gerações subsequentes, mas também proporcionaram uma base para o desenvolvimento cultural. A organização social e o cotidiano dessas antigas civilizações refletiam uma complexidade e riqueza que transcendem o tempo. Desde a estrutura familiar até as práticas laborais e de lazer, essas sociedades desenvolveram sistemas e costumes que, de várias maneiras, ainda ressoam na atualidade. Mulheres nessas sociedades desempenhavam papéis diversos, influenciando tanto a esfera doméstica quanto a pública. Apesar das limitações impostas pelos contextos sociais e culturais da época, registros indicam a presença feminina em diversos aspectos da vida econômica, religiosa e artística, evidenciando sua importância para a dinâmica dessas civilizações. A alimentação e a agricultura formavam a espinha dorsal das civilizações antigas, com os fenícios, hebreus e persas desenvolvendo técnicas agrícolas avançadas para sustentar suas populações. Cada povo adaptou suas práticas às condições geográficas locais, garantindo a diversidade de culturas e a segurança alimentar. Práticas de saúde e medicina nas antigas sociedades refletiam uma combinação de conhecimento empírico e crenças espirituais. Fenícios, hebreus e persas contribuíram com avanços significativos, como a utilização de plantas medicinais e procedimentos cirúrgicos rudimentares, estabelecendo as bases para a medicina moderna. O esporte e o entretenimento ocupavam um lugar importante no cotidiano das antigas civilizações, servindo tanto para a manutenção da saúde física quanto para a coesão social. Competições atléticas, festivais e atividades musicais eram comuns, refletindo a riqueza cultural desses povos. A arquitetura e o urbanismo revelam muito sobre o avanço e as prioridades de uma civilização. Fenícios, hebreus e persas construíram cidades, templos e palácios impressionantes, demonstrando habilidades avançadas em engenharia e um profundo senso de estética e funcionalidade. O impacto duradouro dos fenícios, hebreus e persas no mundo moderno é inegável. Suas contribuições para a agricultura, medicina, esporte, arquitetura e muitas outras áreas fundamentais continuam a influenciar a sociedade contemporânea, destacando a importância dessas antigas civilizações na história da humanidade. Os hebreus, por outro lado, deram ao mundo o monoteísmo judaico. Essa crença em um único Deus não só moldou a espiritualidade hebraica, mas também estabeleceu as bases para as futuras religiões abraâmicas, transformando profundamente o panorama religioso da humanidade. A contribuição dos hebreus para a ética e moral ocidentais é inestimável. O Decálogo, ou os 10 Mandamentos, transcendeu o tempo,
influenciando significativamente as leis sociais modernas. Estes princípios éticos fundamentais moldaram a maneira como concebemos a justiça e a moralidade, estabelecendo um legado que persiste nas estruturas legais e sociais contemporâneas. A transição dos hebreus de juízes para a monarquia é um marco na sua organização política. Saul, o primeiro rei, seguido por Davi e Salomão, simboliza a consolidação do poder e a unificação das tribos. Esta evolução política não apenas fortaleceu sua identidade nacional, mas também estabeleceu as bases para o desenvolvimento de sistemas governamentais centralizados. O Templo de Salomão é um símbolo de sua importância religiosa e cultural. Sua construção não apenas reflete a centralidade da fé no judaísmo, mas também serve como um marco da arquitetura e da expressão artística da época. A magnitude e a grandiosidade do templo ressoam até hoje, evocando a riqueza espiritual e cultural dos hebreus. Sob Ciro, o Grande, o Império Persa experimentou uma expansão sem precedentes, unificando vastas terras sob uma administração eficiente. Este modelo de governo, com sua ênfase na tolerância e na gestão eficaz, permitiu a coexistência de diversas culturas e religiões. A unificação sob Ciro não somente solidificou o domínio persa, mas também estabeleceu um precedente para a governança imperial futura. A administração e organização política persa, particularmente o sistema de satrapias, revolucionou a forma como os impérios geriam vastos territórios. Este sistema, juntamente com a implantação de um sistema de correios, permitiu comunicações e administração eficazes em todo o império. A inovação administrativa dos persas influenciou significativamente os modelos de governança em civilizações posteriores, evidenciando seu legado duradouro. A economia persa destacava-se pelo dinamismo no comércio e pela introdução de inovações importantes, como o uso da moeda. Essa prática facilitava as transações comerciais, ampliando o alcance do comércio persa e estabelecendo uma economia robusta. A religião zoroastrista, com seus ensinamentos centrados na dualidade entre o bem e o mal, exerceu profundo impacto nas crenças subsequentes. Sua ênfase na moralidade e na escolha entre o certo e o errado influenciou significativamente outras religiões. No campo da arte e arquitetura, os persas deixaram um legado inestimável, com Persépolis sendo o ápice de sua expressão. Este complexo palaciano não só simbolizava o poder e a grandeza do Império Persa, mas também sua sofisticação estética. As interações culturais entre fenícios, hebreus e persas com outras civilizações foram fundamentais para o enriquecimento mútuo. Essas trocas culturais promoveram o desenvolvimento de tecnologias, práticas religiosas e formas artísticas que transcendem as fronteiras. Guerras e alianças definiram grande parte das relações entre fenícios, hebreus, persas e outros povos antigos. Esses conflitos não somente moldaram as fronteiras geopolíticas, mas também fomentaram intercâmbios culturais que seriam cruciais para o desenvolvimento de novas ideias e tecnologias. Por outro lado, o legado linguístico dos fenícios estende-se além do comércio e da navegação, marcando profundamente o Mediterrâneo. Sua invenção do alfabeto foi um marco, simplificando a escrita e influenciando idiomas por séculos. A dispersão judaica, conhecida como diáspora, espalhou influências culturais e religiosas judaicas por todo o mundo. Essa dispersão conectou diversas culturas e desempenhou um papel crucial na disseminação de ideias e tradições. O Império Persa, com sua estrutura jurídica e administrativa avançada, deixou um legado duradouro. Seus sistemas de governo, incluindo o uso de satrapias, influenciaram profundamente a administração de impérios subsequentes. As influências religiosas dos antigos persas, fenícios e hebreus ecoam até hoje. O zoroastrismo, por exemplo, com sua ênfase no dualismo e no juízo final, influenciou diretamente outras grandes religiões. O papel dos persas na Rota da Seda não pode ser subestimado. Eles facilitaram o comércio entre o Oriente e o Ocidente, enriquecendo não apenas a economia, mas também a troca cultural entre diversas civilizações. As civilizações antigas dos fenícios, hebreus e persas contribuíram significativamente para o mundo moderno através de suas tecnologias e inovações. Os fenícios, conhecidos por suas habilidades náuticas, desenvolveram um alfabeto que simplificou a comunicação escrita, influenciando diretamente os sistemas de escrita subsequentes. Além disso, suas técnicas avançadas de construção de navios permitiram a exploração e expansão do comércio marítimo. A educação e a transmissão de conhecimento eram aspectos fundamentais nessas sociedades.
Os hebreus, por exemplo, valorizavam profundamente o aprendizado e a preservação de textos religiosos históricos. Suas práticas educacionais não apenas asseguravam a continuidade de suas tradições, mas também serviam como um meio para fortalecer a identidade comunitária. No campo da arte e literatura, essas civilizações deixaram um legado rico e diversificado. A poesia e os registros históricos persas, juntamente com a arte fenícia e as narrativas bíblicas hebraicas, oferecem um vislumbre da vida, das crenças e da estética desses povos. Suas obras influenciaram não apenas as gerações subsequentes, mas também proporcionaram uma base para o desenvolvimento cultural. A organização social e o cotidiano dessas antigas civilizações refletiam uma complexidade e riqueza que transcendem o tempo. Desde a estrutura familiar até as práticas laborais e de lazer, essas sociedades desenvolveram sistemas e costumes que, de várias maneiras, ainda ressoam na atualidade. Mulheres nessas sociedades desempenhavam papéis diversos, influenciando tanto a esfera doméstica quanto a pública. Apesar das limitações impostas pelos contextos sociais e culturais da época, registros indicam a presença feminina em diversos aspectos da vida econômica, religiosa e artística, evidenciando sua importância para a dinâmica dessas civilizações. A alimentação e a agricultura formavam a espinha dorsal das civilizações antigas, com os fenícios, hebreus e persas desenvolvendo técnicas agrícolas avançadas para sustentar suas populações. Cada povo adaptou suas práticas às condições geográficas locais, garantindo a diversidade de culturas e a segurança alimentar. Práticas de saúde e medicina nas antigas sociedades refletiam uma combinação de conhecimento empírico e crenças espirituais. Fenícios, hebreus e persas contribuíram com avanços significativos, como a utilização de plantas medicinais e procedimentos cirúrgicos rudimentares, estabelecendo as bases para a medicina moderna. O esporte e o entretenimento ocupavam um lugar importante no cotidiano das antigas civilizações, servindo tanto para a manutenção da saúde física quanto para a coesão social. Competições atléticas, festivais e atividades musicais eram comuns, refletindo a riqueza cultural desses povos. A arquitetura e o urbanismo revelam muito sobre o avanço e as prioridades de uma civilização. Fenícios, hebreus e persas construíram cidades, templos e palácios impressionantes, demonstrando habilidades avançadas em engenharia e um profundo senso de estética e funcionalidade. O impacto duradouro dos fenícios, hebreus e persas no mundo moderno é inegável. Suas contribuições para a agricultura, medicina, esporte, arquitetura e muitas outras áreas fundamentais continuam a influenciar a sociedade contemporânea, destacando a importância dessas antigas civilizações na história da humanidade.